Olá pessoal, muito obrigado por mais uma visita de vocês ao canal da S Soluções. E hoje a gente vem com um vídeo para falar um pouquinho do Raspberry Pi, no caso a versão 3, modelo B+, né, ou B+, que é um mini computador capaz de fornecer alguns recursos interessantes para nós da área de segurança, automação, tá? Porque além de possuir as características de um microcomputador, tá? Ele também existem portas digitais que a gente pode estar trabalhando alguns recursos aí, desenvolvendo algumas soluções utilizando ele, tá? Então ele é capaz de aceitar um sistema operacional Linux, tá? No caso o Rasp Debian. Outras versões de Linux também é possível, com um pouquinho mais de configurações, ajustes, você consegue instalar outras versões de Linux e também com Windows IoT, Windows 10 IoT, tá bom? Então, para quem está acostumado a usar um Windows, você pode transformar ele num servidor web, você pode hospedar suas aplicações web, né? Por exemplo, .NET Core, né? ASP.NET Core. Então, existem algumas facilidades para quem é usuário do Windows, né? E precisa ter um dispositivo desse tipo, tá bom? Ou com o próprio Linux, aplicações Linux aí, desde Apache, uma série de outros recursos para Linux. Então a gente vai no futuro mostrar como instalar um Asterisk, né, dentro do Raspberry Pi, como aplicar o IS, né, tá, no Windows IoT. Então uma série de recursos, tá? Então vamos lá. Bom pessoal, então falando especificamente desse modelo, tá? O Raspberry Pi 3B+, tá? Eu vou falar das especificações desse equipamento aqui, tá? As especificações técnicas dele, tá? Então ele vem com um processador Broadcom BCM2837B0, tá? Que é um Cortex A53 ARM V8 de 64 bits, SoC de 1.4 GHz, tá? Nessa versão aí, ele tá com 1 GB de RAM, tá? LPDDR2, tá? Então 1 GB de RAM, você pode ter até 4 GB, tá? Então você tem a versão de 2 GB, 3 GB e 4 GB, tá bom? Ele tem um wireless LAN, tá? Com Bluetooth já de 2.4 e 5 GHz, tá bom? Ele tem uma interface Ethernet aqui, tá bom? Gigabit, tá? De até 300 megabytes sobre o USB 2.0, tá bom? Então se você for fazer uma conversão para uma porta USB usando Ethernet, até 300 megabytes, tá bom? Ele tem 40 pinos de IOs, ok? Aqui a gente tem os 40 pinos de IOs, tá bom? Ele tem uma porta full size, tá? HDMI aqui, então nós temos uma porta HDMI, tá bom? Nós temos 4 portas USB 2.0, tá? Ele tem uma entrada de câmera, a própria câmera de Raspberry, tá? A gente tem uma câmera, uma entrada CSI, tá? Ou CSI para Raspberry Câmera, tá? Tem uma câmera específica para Raspberry, se você quiser fazer uma aplicação com câmera e tudo mais com ele, tá bom? Então a gente tem entrada de câmera, tá? Tem uma entrada de display também para touchscreen, tá? Display para Raspberry Pi, tá? Um display específico, tá bom? Que é essa porta DSi aqui, ou DSi, ok? Para display. Ele tem também uma saída, né, de áudio, né? Na verdade, uma saída com vídeo composto também, tá bom? Então é uma saída estéreo, tá? Nós temos a porta aqui para o SD card, tá bom? Então eu tenho aqui uma entrada de SD card, tá bem aqui,
tá? Não dá para ver muito aqui, mas está aqui, tá? Que é onde vai ficar nosso sistema operacional, tá? Porque ele não tem memória interna para você alocar o seu sistema operacional, então seu sistema operacional vai ficar dentro desse SD card, tá ok? Nesse caso, o kit que foi comprado, ele já vem com a fonte própria dele de 5 volts e 2 amperes e meio, ok? E ele também suporta PoE, né? Aí você vai precisar de uma fonte separada aí PoE, ok? Bom, então pessoal, eu vou falar um pouquinho de algumas aplicações que eu já fiz dentro desse Raspberry Pi, tá? No momento agora eu tô com o Windows IoT instalado nele, tá? Mas já utilizei ele com o Rasp Debian, tá bom? Mas basicamente hoje com o Windows IoT eu já rodei alguns serviços em .NET Core, sites em .NET Core, tá? Com IS, então um servidor web, né, para hospedar uma API de comunicação com outros hardwares, tá? Fazendo uma interface de rede mesmo, um web server. Então eu disponibilizando esse cara, tá externalizando ele na minha internet para ter acesso aos demais hardwares dentro da minha rede local, tá? Fazendo uma API de comunicação, tá? Um data transfer, própria hospedagem de um site com Windows IoT dentro da minha rede, tá? Então, qual que é a vantagem disso? Eu não preciso ter uma máquina ligada 24 horas. Se eu quiser hospedar, por exemplo, uma aplicação web dentro da minha rede, tá? Tendo um consumo muito alto de energia e tudo mais. Eu tenho um Raspberry que custa R$250, com o meu web server lá, hospedando um site, uma aplicação web, tá? E eu externalizando só esse cara dentro da minha rede, seja na minha casa, no meu escritório, aonde for. Então, qual que é a vantagem? O custo baixo, eu posso ter um backup desse cara com custo baixo também, e estou disponibilizando uma aplicação pontual, tá? Externalizando ele para internet ali. Então, isso facilita muito. Eu não preciso ter uma estrutura de máquina, um servidor ou até um desktop servindo de servidor, né? Externalizado, né, na minha rede para eu poder dar acesso a determinado serviço web, tá? Então eu acho que é uma grande vantagem você ter um cara desse funcionando aqui. Fora do Windows IoT, eu já utilizei ele como um PABX virtual com asterisk, tá? Funcionou sem novidade, tá? Com uma máquina Linux normal, tá? Com Apache, com MySQL instalado nele, também com SQLite, né? SQLite. Então algumas tecnologias que eu já consegui fazer ele funcionar, tá? No caso aqui, como eu disse, ele está com o Windows 10 IoT, então eu vou mostrar especificamente o que está instalado nele agora, tá? Que é o Windows IoT, para vocês verem um pouquinho a cara. Eu não vou ter o acesso do HDMI dele, eu vou acessar via web server mesmo, né? Então via browser a gente vai ver ali a interface gráfica dele, como ele funciona e como que eu hospedei ali a minha aplicação AspNet, que está com um site ali, com uma API que eu posso ter intercomunicação com meus outros hardwares aqui dentro da minha rede, tá? Especificamente eu tenho um pouquinho de automação, então essa API está externalizada e eu consigo fazer comandos dentro dos meus hardwares aqui internos na minha rede para automação. No caso bem simples, mas eu consigo tá externalizando somente ele, tá? Então dele eu tenho uma interface aqui, eu faço uma interface entre meus outros hardwares. Então todos os comandos que eu preciso enviar para os meus demais hardwares aqui na rede, eu faço através dele. Então eu tenho um ponto de concentração, que é uma API que distribui todos os comandos que eu preciso para os demais hardwares aqui dentro da rede, tá bom? Então vamos lá.
Bom, pessoal, só para vocês verem antes de eu mudar para a tela da interface dele, tá? Então eu liguei aqui a fonte, tá? A fonte dele, então ele tá com o LED aqui indicando que tá ligado, tá? O cooler dele, porque realmente ele esquenta um pouquinho, então é importante esse cooler, tá? Esse não é nem o ideal, seria um cooler até um pouco maior, mas é o que o meu case comporta aqui, tá bom? Esse é um case laminado, tá? Então é o que ele comporta aqui, esse cooler, tá? Mas se você for pôr sua aplicação aí para rodar realmente full time, é bom pensar um cooler um pouquinho maior aí, tá? Com um dissipador inclusive um pouco maior do que o que eu estou usando aqui. A minha interface de rede aqui, então já estou conectado, já estou na minha rede, tá? Então basicamente agora eu acessar a página dele, tá? A interface web dele, para vocês darem uma olhadinha com o Windows IoT, tá? Que está instalado nele, ok? Bom, pessoal, então eu já loguei aqui na interface do meu Raspberry, tá? Com o Windows IoT, tá? O Windows 10 IoT, tá? Eu tô com essa versão aqui 10.0.17.661.1001, tá bom? Então, com a versão aqui para Raspberry Pi 3, tá ok? Então você tem versões de Windows IoT, nem todas rodam na versão 3 do Raspberry, então tem outras que são para a versão 2, então eu peguei essa versão lá no site, tá, da Microsoft, do Windows Insider, tá bom? Lá você vai ter essa versão de Windows IoT 10 para Raspberry Pi 3, tá bom? Então basicamente aqui, né, a gente tá na interface dele, onde vai ter alguns dados aqui, né, nome do dispositivo, alteração de senha, o PIN para o Remote Debugging, tá? Configurações de data e hora, tá? O Raspberry não tem um relógio interno, tá? Mas essa é a hora, tá? O TC lá do Windows, tá bom? Que vai verificar no servidor, tá? A resolução do display, no caso aqui dele é padrão, tá? 640 por 480, tá? E o tipo de orientação do display ali, tá bom? Se você vai habilitar Cortana e tudo mais, ok? Também porque o Windows 10 você pode ter o Cortana instalado nele, então vai ter o reconhecimento de voz aí com Cortana, ok? Bom, vamos aqui no menu, tá? Então no menu lateral aqui a gente tem Apps, tá? Então Apps Manager, tá? Ele vai te dar aqui todos os seus apps instalados aqui, tá? Default Application, Boot e tudo mais, tá? File Explorer vai te dar acesso a ao seu diretório aqui, tá? O seu diretório dentro do seu SD card, tá? Que é o seu diretório, tá dentro do seu SD card. O seu SD card é seu disco, não tem outro espaço de memória ali nele, tá bom? Quick Run Samples, tá? Então aqui são vários exemplos para desenvolvimento, desde Hello World, Internet Radio. Você tem alguns exemplos aqui conectados diretamente ao Visual Studio, tá bom? Para quem é desenvolvedor, é muito interessante isso. Eu já tenho uns exemplos bem legais aqui, tá bom? Bem simples de usar, não tem muito segredo, ok? A parte de processamento aqui, de processos, né? Detalhes, todos os serviços rodando aqui, né? Os serviços que estão rodando, tá? Então alguns serviços que eu mesmo desenvolvi para teste aqui, esse Manager IoT, que simplesmente ele faz uma chamada num startup aqui, numa API minha aqui, tá? Uma API que foi desenvolvida para teste aqui, né? Que é a API que eu comentei, que faz uma interface com outros hardwares aqui, tá? Então utiliza pouca memória, então tá rodando beleza, tá funcionando, tá? Então aqui são todos os serviços padrão Windows, tá? Ó, serviços Windows, ok? Não tem segredo, tá? Performance, tá? Então você tem um monitor de performance aqui,
Então, ó, lembra que eu falei que ele é de 1 GB de memória, eu tenho 550 em uso, tá? Do sistema operacional e serviços que eu já tenho instanciado aqui. Ainda tem disponível, tá? O que foi realmente comitado aqui da memória, né? Paginação e não paginado, tá bom? Então aqui ao CPU, aqui os IOs, eu não estou usando nenhum IO, memória e rede, tá bom? Então um monitorzinho bem interessante aqui, tá? Real time mesmo, então você vê quando você starta um serviço novo, você vê em real time o consumo dele aqui, como uma máquina convencional, tá bom? Aqui você pode rodar alguns comandos, tá? Então é um prompt, ok? Você pode rodar comandos aqui, tá? Eu prefiro usar ele com alguma interface externa ali, né? Eu uso PUT para mandar comandos e tudo mais, tá? Como convencional, ok? Debug, tá? Então setup de debug aqui, tá? ETW para quem utilizar o Real Time Tracing, entendeu? Perfect Tracing, tá? Então aqui você vai disponibilizar os seus arquivos, né? Salvar seus arquivos de trace, tá bom? Device, aqui tem todas as configurações de device, que é o seu painel de controle, tá? Os drivers que você tem instalado e tudo mais, tá bom? Então eles estão aqui em devices, tá? Conectividade, né? Bluetooth, tá? Network, aqui minha interface de rede aqui, os IPs que eu tô setado nela, tá? Disponibilidade com a internet aqui, né? Compartilhamento de internet, você pode usar ele como access pointer, tá? Não tá habilitado aqui para mim, ok? O onboarding, tá? Eu tenho algumas informações aqui para ele ser um access point aqui, tá bom? Então eu vou dar um SSID para ele, um password e tudo mais, ok? TPM configuration, tá? O que você vai configurar aqui no TPM, tá? Eu não vou ficar explicando muito o que são os termos aqui, né? Porque não é a finalidade de explicar o Windows IoT, mas sim o Raspberry usando o Windows IoT, tá? Update aqui, o Windows Update, tá? Check, tá? Última checagem foi agora, tá bom? Que ele fez. Remote aqui, se eu quiser habilitar ele como um servidor remoto, né? Scratch e tutorial, tá? Então aqui você vai poder ter algumas informações aqui sobre tudo isso que eu falei desse menuzinho aqui, tá? Tem um menu aqui de power, né? Que eu posso restartar ou desligar ele, feedback, né? Aqui que vai redirecionar para o site, help, né? Também vai redirecionar para o site do Windows IoT, tá? Então da Microsoft aqui, então tá bem na cara, assim, bem simples, bem fácil, tá? Não tem muito segredo, ok? Bom, então é isso, o Windows IoT funcionando aqui dentro do meu Raspberry, tá? Então uma aplicação que eu tenho aqui, né? Vamos voltar aqui nas aplicações aqui que eu tenho, tá? Eu tenho essa API aqui, né? Uma API que tem uma carinha de site também que eu vou acessar agora para a gente ver como que ele está funcionando, tá? Então é o mesmo IP, tá? 192.168.15.199, né? 15.199 na porta 5000, tá? Bom, então pessoal, aqui ó, eu tenho um site em .NET Core, tá? Uma API, na verdade, com uma interface web também, tá? Onde eu tenho aqui as informações dentro do meu Raspberry, tá? Então aqui ele tá me dando meus IPs aqui, tá? Minha máscara, meu gateway, alguns registros que eu tenho dentro da aplicação, tá? Então basicamente é uma aplicação
.NET Core, tá? Eu vou abrir aqui o boot aqui, tá? Então aqui eu tô instanciado aqui, conectado na verdade no Raspberry, tá? No mesmo IP aqui do Raspberry, tá? Então estou acessando ele via comando aqui, tá? E tá aqui inicializada a minha API aqui, ó, uma API .NET Core na porta 5000, tá? HTTP na porta 5000. Então, o serviço aqui dentro do Raspberry Pi, bem simples, tá? Então, é uma aplicação web totalmente dentro do Raspberry Pi, utilizando os recursos dele, tá? Então, aqui na performance de novo, tá vendo? Não tem nada de diferente no consumo, tá? Sendo essa API estando startada. Então ela serve como uma interface para eu ter acesso em outros hardwares, tá? Eu tenho algumas rotas aqui dentro dessa API, que eu bato nessa API e ela vai distribuir comandos para os meus hardwares, tá? Por exemplo, um exemplo que eu tenho aqui, painel de acionamento, que eu posso ligar ou não ventiladores e o que eu tiver cadastrado aqui dentro, tá bom? Então é só um exemplo aqui que eu poderia ligar um ventilador, por exemplo, que está cadastrado aqui. Então ele vai mandar comandos, tá? Exatamente para o meu hardware aqui que está ligado ao meu ventilador, tá? Uma interfacezinha de elétrica aqui, uma tomada automatizada aqui que vai ligar meu ventilador, por exemplo, tá? É só um exemplo. Então é o que eu tenho hoje de aplicação nesse Raspberry, tá? Então eu uso ele justamente para ser uma interface entre outros hardwares, tá? Então aqui eu tenho tudo que eu preciso aqui para estar utilizando esse Raspberry. Bom, então justamente para isso que ele serve, para ser uma interface, uma API para acessar determinadas informações aqui dentro da minha rede, sem precisar estar externalizando tudo, né? Sem precisar externalizar tudo, eu posso simplesmente usar ele como uma interface. Obviamente que você precisa de um conhecimento de desenvolvimento e tudo mais para esse tipo de situação, mas você pode usar ele para N aplicações, tá? Aplicações Windows 32 bits, Windows 64 bits, tá? Não aplicações de interface gráfica, mas serviços, APIs, e tudo mais. E em Linux também você fica à vontade, você tem Linux com interface gráfica, igual o Rasp Debian ou o próprio Debian, tá? Já vi instalações com versões do Ubuntu e tudo mais, entendeu? Então você pode usar ele como um computador client, né? Para redução de custo, principalmente na área de controle de acesso aí, em vez de você instalar computadores em recepções tudo, quando a finalidade daquele computador de uma recepção é exclusivamente para controle de acesso à área de segurança, um cara desse resolve o seu problema com baixíssimo custo, baixíssimo consumo de energia, fácil de fazer manutenção, de fazer a substituição, tá? Então é interessante. Eu vou acessar aqui, por exemplo, um método da minha API aqui, só para mostrar para vocês que é uma API convencional. Então acessei um método Velos aqui que me trouxe um JSON aqui com uma palavra teste, tá bom? Então dali para frente eu posso fazer qualquer coisa com a minha aplicação web aí, uma API, e eu disparo o que eu quiser, da onde eu quiser. Daqui eu posso bater em outra API, pegar outra informação, APIs externas, para transformar essa informação e me mostrar de uma forma que eu queira e tudo mais. É bem interessante. Então essa é a dica que a gente quer dar aí sobre o Raspberry Pi e o poder dessa ferramenta aí, desse hardware que ele pode proporcionar aí, tanto na questão comercial quanto na questão residencial, particular, tá? Para estudantes e desenvolvedores que estão começando, querem desenvolver coisas legais, tá? E em um próximo vídeo que a gente fizer de Raspberry, a gente vai mostrar sobre as portas, os I/Os dele, como que eu posso acender um LED, ligar um motor, acionar um relé, coisas básicas, tá? Baseado aí
no gerenciamento de iOS, tá ok? Muito obrigado para quem está acompanhando aí, siga a gente, marca as notificações, sempre vai ter novidade, ok? Um grande abraço.